Estúdio CBN. São 3h41. A gente vai falar a partir de agora sobre a primeira reunião do Grupo de Trabalho Empoderamento de Mulheres do G20. Os integrantes desse grupo estiveram reunidos nessa semana, elencando prioridades sob comando do Brasil. Temos o prazer de receber aqui no Estúdio CBN hoje a ministra do Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ministra, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse para nós e para nossos ouvintes rapidamente o que é esse grupo de trabalho, quem forma esse grupo e com qual objetivo ele funciona. Então, o grupo de trabalho, na verdade, ele constitui, o G20. No G20 nós temos uma organização de vários grupos de trabalhos temáticos, e o grupo de trabalho do GT de Empoderamento das Mulheres, ele foi criado ano passado na Índia, né? E está sendo instituído esse ano já sob a presidência do Brasil, né? Constitui o grupo de trabalho. Todos os países do G20, são 20 países, né, que compõem o grupo de trabalho, e mais alguns convidados que terminam participando e sendo convidado para estar junto no grupo de trabalho. E qual que é o objetivo desse grupo, ministra? Boa tarde. Boa tarde. O objetivo é a gente discutir a questão de gênero nos países, né, nos 20 países do G20. Porque o G20 ele tem como objetivo discutir a questão da economia e do desenvolvimento. No nosso caso, nós queremos discutir a questão de gênero, a questão das mulheres desse desenvolvimento e as políticas públicas que estão sendo implantadas de igualdade para as mulheres. Uhum. Na fala de abertura, a senhora citou a promulgação da Lei de Igualdade Salarial, que foi aprovada pelos parlamentares brasileiros, sancionada pelo presidente Lula. Hoje em dia, segundo dados da Oxfam, divulgados justamente durante o G20 em Davos, na semana passada, as mulheres são maioria nos empregos mais mal pagos e mais precários. Em 2019, ganharam só 51 centavos para cada dólar de remuneração dos homens. Aqui no Brasil, mulheres recebem 22% a menos do que o salário de um homem. Se essa mulher for negra, essa diferença é ainda maior, é de quase 50% em relação a homens brancos. Te pergunto, ministra, como é que essa lei citada pela senhora vai ser implementada e, sobretudo, fiscalizada para que ela seja cumprida? E quais são as expectativas de resultados práticos para mudar essa realidade? Na verdade, a lei já está em pleno vigor, né? É importante dizer isso, porque senão a gente acha que o presidente sancionou e a gente não conseguiu, ela não está em vigor. Ela está em vigor. Nós já temos denúncias de empresas, né, que não cumprem essa questão da igualdade salarial, está sendo fiscalizado, se for verificado, vai ser multado, como diz a lei. Acho que isso é a primeira coisa, ela já está sendo implantada, né? Eu acho que essa seria a primeira questão a ser colocada. A segunda, nós fizemos durante 4 meses uma discussão com os grupos, principalmente as entidades patronais e sindicais, para fazer a regulamentação da lei, né? O que é que a gente ia pedir. E deve estar saindo em março já o primeiro relatório de transparência. O relatório de transparência é aquele que vai mostrar as desigualdades que está colocada, que empresa que tem, né, que paga igual, qual a empresa que paga desigual, né, quem não cumpre a legislação. A partir daí, e qual o parâmetro e qual o tamanho, na verdade, da desigualdade colocada no mundo do trabalho. Então, assim, em março nós já estaremos com o portal da transparência no ar. A partir de segunda-feira, as empresas já começam a discutir, a colocar os seus relatórios, né, no site do Ministério do Trabalho, e que nós vamos estar lançando o primeiro relatório em março. Elas têm essa obrigação, certo? Para que o governo tenha um mapa e números mais factíveis dessa diferença.
Exatamente, elas têm obrigação, está na lei, a legislação, elas têm que cumprir, e são empresas, mas é importante dizer que são empresas acima de 100 profissionais, Uhum. né? Abaixo de 100, a lei ainda não atinge, mas acima de 100, elas são obrigadas a estar preenchendo um relatório de transparência do governo federal. Uhum. Já dá para antecipar, ministra, pelo menos, uma quantidade de denúncias que foram feitas com relação a empresas que não estavam cumprindo essa legislação? Ainda não, porque o Ministério, porque a gente tem dois canais de denúncia, um Ministério do Trabalho e o outro 180. E a gente ainda não cruzou os dois números para poder estar fechando. Nós vamos estar querendo fazer agora, final de janeiro, início de fevereiro. Uhum. Nessa primeira conversa do grupo de trabalho, foram estabelecidas metas, ministra, para combater a desigualdade de gênero global? Na verdade, foi estabelecido alguns parâmetros, né? A discussão sobre o que o grupo de trabalho vai apresentar como relatório final do ano. Esse é o objetivo que tem, porque o grupo que trabalhou ontem, esses 2 dias, é o grupo de trabalho técnico, ainda não é o grupo ministerial quem toma as decisões, né? Foi a equipe técnica que, a partir de uma nota técnica elaborada pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Mulheres, colocou as suas opiniões, o que concorda e não concorda. Então, nesses 2 dias, foi o primeiro grande acordo do texto base do que vai ser o grupo de trabalho e os 3 eixos de ação. Um é a questão da igualdade de gênero, outro é a questão do enfrentamento à violência e à misoginia, e 3, a questão da justiça climática. Então, isso nós tivemos consenso no grupo durante esses 2 dias, o que é importante, né? Nós também tivemos consenso de começar a fazer um levantamento ou uma pesquisa de quais são as questões, as legislações e como é que estão a questão da igualdade nos diversos países. Agora, é importante dizer que a gente achou que ia ter muito mais discordâncias em alguns temas do que em outros, mas foi mais ou menos consenso na maioria dos temas, na questão da igualdade, no enfrentamento à violência, né, na questão da justiça climática. Então, são realidades que perpassam todos os países do mundo. Passa a Rússia, perpassa a China, o Brasil, né, a América Latina. Eu acho que isso vai garantir um bom grupo de trabalho e um grande resultado para que nós possamos, no final, na verdade, ter muito mais do que só um grupo e uma nota técnica, a gente poder dizer a realidade dos 20 países do G20, como que é com relação à questão das mulheres e como é que nós vamos interferir nos outros grupos, que é fundamental. Perfeito. A senhora falou em misoginia e na fala de abertura dos trabalhos, ressaltou que o problema central da desigualdade de gênero é justamente esse, né? Misoginia, que significa o ódio às mulheres. E falando assim, parece algo subjetivo, né? Parece algo individual e não uma questão que está presente na estrutura da nossa sociedade. Portanto, o combate à misoginia pode ser entendido como algo também subjetivo e individual. Eu te pergunto, em que situações práticas é possível detectar esse ódio às mulheres e de que maneira, com quais ações é possível combatê-lo de modo a transformar a estrutura social e econômica? A gente tem nas ações tanto subjetivas quanto nas objetivas, né? Nas objetivas, nós vamos encontrar os feminicídios, né? Como é que as mulheres estão morrendo, né? Nós tivemos aí no Espírito Santo ontem, a polícia acabou de prender o feminicida que matou uma enfermeira grávida, né, de 8 meses, deixou ela enterrada. Isso é o que é o ódio contra as mulheres, isso é a misoginia. Isso é o exemplo objetivo do que é a misoginia. O subjetivo, ele está nas piadas, nas brincadeiras, nos bares, nos lugares, né? Ah, mas ela é gorda, ela é feia, está dentro dos estereótipos que estão colocados. Isso tudo vai tornando a mulher um objeto
que vai maior. Se você for ver o que está acontecendo hoje nesses programas que estão aí no ar 24 horas, é isso. Qual é a mulher que é ideal? O corpo, né? Idade, se tem. Então, tem uma série de questões que estão permeando o dia a dia da vida das mulheres que são o subjetivo do ódio. Isso vai justificando depois bater, depois xingar, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e o feminicídio. Então, eles estão dentro dos diversos subjetivos e objetivos. A misoginia está colocada no nosso dia a dia. Ela está no assédio no mundo do trabalho, ela está no encoste dentro do ônibus, né? Então, ela está efetivamente nos atos que todo mundo entende. Ah, é pequena, acontece ali, não acontece mais, mas ela está permeando cotidianamente a vida das mulheres. Eu acho que isso precisa ser enfrentado. As mulheres precisam entender que isso é ódio, que isso é misoginia, para que nós possamos ter atitudes. E a nossa proposta, na verdade, é que a gente possa fazer uma grande campanha contra a discriminação, que nós possamos, no Brasil, ter uma política de prevenção ao feminicídio forte, né, que seja firme, eu não digo dura, mas que seja firme. Eu tenho defendido, o ano passado, nós financiamos tornozeleiras eletrônicas para os agressores de mulheres, né? Porque nós precisamos evitar o feminicídio, nós precisamos dizer que nós não aceitamos, né? Nós precisamos construir, vamos construir 40 casas da mulher brasileira, estamos com mais 60 pedidos. Nós queremos apresentar a Casa da Mulher Brasileira na ONU, na CSW, como uma política bem-sucedida para que o mundo possa começar a ver ela como uma experiência possível no mundo inteiro. Então, isso é fazer com que nós possamos enfrentar a misoginia. Ministra, a senhora também citou a questão da justiça climática, né? O que é a emergência climática? As consequências desses eventos climáticos extremos que a gente tem visto em várias partes do país tem a ver com a desigualdade de gênero. Qual que é a relação disso e qual que é a forma mais eficiente de combater essa questão? Veja bem, a relação ela é praticamente natural, né? Porque são as mulheres que cuidam da terra, são as mulheres que plantam os pomares, mesmo nas grandes fazendas, que cuidam dos pomares, que cuidam. Então, a mulher tem uma relação na defesa da terra e do meio ambiente muito mais forte. Então, acho que isso é a primeira questão que nós queremos dizer. Então, as mulheres e a justiça climática estão muito próximas. Você não pode discutir justiça climática, você não pode discutir a questão energética sem incluir as mulheres, né? E as grandes tragédias, como é que traz? São as mulheres que são as mais pobres, que estão nos lugares mais vulneráveis, e são elas as que mais sofrem. São as mulheres que as casas são destruídas, seus móveis são levados, suas roupas vão para abrigo sem sequer um absorvente, sem sequer sabonete, né? Sem calcinha, sem as mínimas condições de higiene. Né? Então, portanto, elas são as mais prejudicadas no desastre natural, seja ele qual for. Né? Então, portanto, não tem como você dissociar o debate da justiça climática da questão das mulheres e vincular a questão e a luta das mulheres ao processo de um desenvolvimento sustentável, né? É muito importante para a vida das mulheres e para o futuro do país e do mundo. Com que ações práticas se corrige essa distorção, que não é simples, né, ministra? Não, ela não é simples. Né? Eu acho que as ações práticas nós vamos construir a partir do que já está sendo trabalhado nas diversas áreas. No Brasil, as mulheres estão fazendo as cooperativas, né? Estão preservando as terras. Então, de um outro lado, dentro do governo, o nosso papel é discutir permanentemente, junto com quem está na infraestrutura, no próprio desenvolvimento regional, como é que nós vamos trabalhar e preservar a vida das mulheres. E pensar uma cidade que inclua as mulheres, que as mulheres não fiquem na beira, né, lá do barranco, que não seja elas. Então, nós pensarmos
uma cidade em que as mulheres de fato estejam nelas. Quando a gente fala em cidades, a gente está falando de atribuições municipais. E um pouquinho mais para frente na nossa conversa, a gente quer falar sobre essa articulação do governo federal com estados e municípios. Mas antes, quero trazer um compromisso feito pela senhora também durante esses dias com uma política nacional de cuidados. Um tema que finalmente está sendo discutido em âmbito público e institucional, da sobrecarga das mulheres com o trabalho de cuidar. Cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar dos familiares, cuidar da terra, como a senhora citou, cuidar da casa, enfim, cuidar. Um trabalho que é duro e invisível. Agora ele está ficando visível porque a gente está falando mais sobre isso. E também, quando a gente fala assim, pode parecer algo muito particular, né? Porque cada um vai fazendo isso na medida que consegue, com os recursos que tem ou que não tem, né? Como transformar esse entendimento da sociedade sobre o tema do cuidado e a sobrecarga que recai sobre as mulheres, e eu estou insistindo nas ações práticas, de que maneira prática que ações efetivas nessa política nacional, essa política nacional de cuidados vai trazer? Bom, então vamos começar pela prática, né? Nós estamos aí com uma proposta de estabelecer no Brasil alguns serviços públicos que deem conta, né, de ajudar a questão das mulheres no uso do seu tempo, né? Tipo, lavanderias comunitárias, a questão dos restaurantes comunitários, que possam ficar abertos à noite, que possam ficar abertos os finais de semana e feriados. Por quê? Porque isso faz com que a mulher passe e compre uma marmita leve e não vai gastar 2 horas para preparar comida, não tem que ficar lavando a louça. Então, você vai terminar diminuindo os custos. Assim como a questão da lavanderia comunitária. Ela leva a roupa quando vai trabalhar, volta quando volta do trabalho, passa na lavanderia, pega a roupa, leva para casa. Então, trabalhos como esse é que vai ajudar com que as mulheres tenham mais tempo. Por um outro lado, o governo federal também já está trabalhando uma política que é garantia de direitos para as crianças, mas que ajuda as mulheres, que é a questão da escola integral. Né? A escola integral também vai contribuir bastante para a questão que a mulher possa ter mais tempo, para que ela possa ter mais tranquilidade. Então, várias políticas que deem conta do cotidiano da mulher. Essa é uma coisa. A segunda é a grande questão que eu vejo, que é o governo ter coragem, né, de fazer o debate sobre a questão da divisão sexual do trabalho dentro de casa. Nós precisamos fazer esse debate. E o governo, eu tenho puxado, o presidente Lula já falou 2 vezes sobre isso, a importância dos homens virem para dentro de casa. Não para ajudar e para lavar um copo, mas para que eles possam dividir a rotina do trabalho. Isso é mudar o comportamento da sociedade brasileira. E nós sabemos que isso é muito a longo prazo, isso não é a curto prazo. Por isso, nós precisamos ter ações muito mais concretas que deem conta de que as mulheres possam ter tempo, né? E que elas possam, enquanto a gente faz um debate sobre a necessidade de que os homens venham para dentro de casa e fazer uma discussão sobre a divisão sexual do trabalho, que é fundamental para que a gente possa discutir, porque a política do cuidado, eu queria dizer, para nós está dentro da luta pela questão da igualdade. A igualdade, ela nunca vai existir se você ainda continuar sendo responsável pela sua casa, pelos seus filhos, pelos doentes e pelos idosos, né? Você precisa efetivamente ter uma casa que dê conta, você ter... Por quê? Você tem que pegar filho 5 horas, ou você tem que ficar no hospital com idoso. Se você é chamado para ter ascensão ao mercado do trabalho, você não vai aceitar. Essa é a condição para que as mulheres, geralmente, elas não aceitam. Por isso que os homens falam para a gente, mas a gente oferece, elas não querem. Mas quais as condições para que ela tenha, para que ela possa querer? Isso é um cargo de chefia, isso é um cargo de dirigente, isso é um cargo de vereadora, isso é um cargo de prefeita, né? É qualquer lugar que nos permita ter uma vida pública muito maior. A questão do cuidado não nos permite. É por isso que ela é estratégica dentro da discussão da igualdade de gênero. Perfeito.
Ministra, nós falamos aqui bastante sobre soluções práticas, o que precisa ser feito, quais as movimentações e articulações do Ministério com relação a essas políticas de gênero voltadas para as mulheres. Mas, às vezes, algumas políticas acabam encontrando alguns entraves. Existem várias políticas públicas voltadas para a mulher que são de competência, por exemplo, dos estados e municípios, como a gente comentou agora há pouco. Para citar alguns exemplos aqui, quando a gente fala em saúde da mulher e violência de gênero, a gente tem alguns exemplos recentes. Em Goiás, uma lei estabelece uma série de ações contra o aborto previsto em lei, entre elas a obrigação das mulheres de ouvirem batimentos cardíacos do feto. São Paulo, uma ação civil pública denuncia o governo do estado por dificultar também a questão do aborto legal, o aborto legalizado nas condições em que a legislação permite. Na capital paulista, a justiça também precisou obrigar a prefeitura a voltar atrás com o procedimento no Hospital da Vila Nova Cachoeirinha, que havia sido suspenso, procedimento, claro, novamente dentro das questões legais e que se permite o aborto. A dúvida é, ministra, como é que a senhora percebe esses episódios recentes? Como é que o governo federal pode atuar junto aos estados, aos municípios, para que medidas como essas que eu citei agora há pouco não resultem em retrocessos e também na retirada de direitos de mulheres que deveriam estar garantidos pela legislação? Qual que é o papel do Ministério nisso? O nosso papel é principalmente estabelecer diretrizes, orientações, recursos, designar recursos, é sentar com os estados e com os municípios, negociar caso a caso, item a item, né? Então, é por isso que nós temos a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a qual uma dos itens é a questão da violência sexual, e dentro dela, tudo que cabe ao atendimento, né? Uma das coisas que nós temos discutido, e é importante colocar, porque talvez isso não venha, não tenha, não esteja tão à vista, né, para que a gente possa enxergar, é a questão de você fazer o atendimento às mulheres nas 72 horas após o estupro. Isso nós paramos de falar, os serviços de saúde estão trabalhando nisso. Como é que estão os atendimentos para as mulheres vítimas de violência sexual nas primeiras 72 horas, para que ela não possa ter o aborto legal? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo para os estados e para os municípios. Então, vamos estabelecer a questão de o atendimento de prevenção já no primeiro momento. E da hora que não tivesse a violência sexual e o estupro. Então, o Estado, o município já tem que estar preparado para atender essa mulher nas primeiras 72 horas, né? Porque não é só a questão do aborto legal, tem a questão do DST-AIDS, tem a questão psicológica que precisa ser acompanhada nessa mulher. Então, assim, esse processo como um todo. Então, o que nós temos discutido é como é que nós vamos trabalhar toda uma política de prevenção no território, no município, no estado. Isso passa, né, pela capacitação, pela capacidade técnica também, da forma do atendimento dos policiais, de quem faz o primeiro socorro para essa mulher, das orientações. Mas tem uma coisa que sempre eu digo, e é importante a gente falar, porque nós temos pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, nós temos diversas outras pesquisas que mostram que as mulheres, quando sofrem violência sexual, elas não procuram serviços. Exatamente porque elas têm medo de serem criminalizadas. Então, nós temos que ter muito cuidado, e o Estado brasileiro tem que ter cuidado, e quando eu falo Estado, eu estou falando o governo federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, governo do Estado e governos municipais, para que a gente não possa revitimizar essa mulher. Então, ela prefere ficar sofrendo, não vai no serviço e vai descobrir que está grávida um tempo depois. Quando tudo poderia ter sido evitado lá atrás, quando você fizesse um trabalho de orientação, de prevenção e de atendimento no primeiro momento, que é o que nós chamamos da urgência e emergência. O governo federal está atuando nesse gargalo, ministra? Nós estamos discutindo com as secretárias estaduais, secretárias municipais. Em alguns casos, nós estamos discutindo também com secretários
municipais de saúde, para que, de fato, nós possamos ter os serviços que possam fazer o atendimento. Além do Ministério das Mulheres, o Ministério da Saúde também está junto com a gente, não é? Porque a responsabilidade, né, desses serviços está vinculado diretamente ao Ministério da Saúde. Então, nós temos conversado com eles, tem sido uma parceria, porque a perspectiva é retomar um pouco toda essa questão da prevenção, né, das mulheres vítimas de violência sexual, não só pela questão do aborto legal, porque se ela engravidar, ela tem direito, é legal, está na Constituição, está no Código Penal, né? Mas nós precisamos trabalhar todo o serviço de atendimento a ela no momento em que precede, logo após a violência sexual. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta, que sei que a senhora precisa ser liberada. A senhora ressaltou durante essas últimas reuniões o compromisso desse governo com o desenvolvimento de políticas que visam a igualdade de gênero. No entanto, o próprio presidente Lula tem sido muito criticado por, aparentemente, não praticar o que prega e o que prometeu na campanha. Por exemplo, nas opções que tem feito para cargos cujas prerrogativas de escolha são dele. Então, os ministérios, a Procuradoria-Geral da República, a questão da vaga no STF, ministro para o Supremo Tribunal Federal, e também foi muito criticado por aparentemente não levar a diversidade e a igualdade de gênero em consideração na hora de fazer acomodações políticas na troca de ministros. Tirou 3 mulheres do time que montou no começo de governo. Ana Moser, do Esporte, Daniela Carneiro, do Turismo e Rita Serrano, da Presidência da Caixa Econômica Federal. Não te parece incoerente? Não, eu acho que a gente tem que entender o que é o governo, né? Por quê? Porque uma coisa é a discussão do que são as políticas gerais, e outra coisa é você ter um governo de coalizão como esse, que você tem que negociar uma série de coisas, né? Os ministros que saíram, as ministras que saíram, a indicação dos homens foram dos partidos. O que eu tenho discutido com o Fórum dos Partidos Políticos nós precisamos fazer um debate sobre quais são as mulheres que têm condições de ser ministras dentro dos partidos. E quando sair um homem ou uma mulher, a gente dizer, nós queremos que essa mulher seja a ministra, porque é os partidos que indicam. Mas não há essa mulher ainda, ministra? A senhora não enxerga, assim, que há um quadro qualificado de mulheres aptas a ocupar esses postos? Tem um quadro qualificado, eu concordo que tem que ter um quadro qualificado. O que eu estou dizendo é que as mulheres dentro dos partidos não estão organizadas para exigir que seja outra mulher a substituir a mulher. Então, saiu da União Brasil, entrou um homem. Por que não veio outra mulher da União Brasil para dentro do governo? Eu acho que são essas as questões que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos vencer o que é a discriminação de gênero para dentro de todas as estruturas. Eu acho que isso é uma coisa. A outra é você discutir um governo que é um governo de coalizão. Nós ganhamos as eleições, mas nós temos um Congresso que nós precisamos negociar. Nós temos vários outros processos que não são simples as questões que estão colocadas. Então, eu não acho e não quero colocar toda a responsabilidade em cima do presidente Lula. Nós precisamos discutir todo o processo de debate para dentro das estruturas, seja governamentais, seja partidárias, seja sindicais, seja dos movimentos sociais, seja empresariais, para que a gente possa, de fato, cobrir essa questão da desigualdade entre homens e mulheres. Cida Gonçalves, ministra do Ministério das Mulheres, conversando conosco hoje aqui no Estúdio CBN, um pouco sobre as políticas públicas pensadas e já algumas praticadas pelo governo federal para enfrentar a questão da desigualdade de gênero, outras tantas que foram discutidas nesse grupo de trabalho Empoderamento de Mulheres do G20, sob comando do Brasil, reunido nessa última semana. Ministro, obrigada pela gentileza de estar conosco. Volte sempre ao Estúdio CBN. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, menina. Obrigada, ministra.